Bom dia, pessoal. A gente agora vai dar uma pequena pausa, né, com os tópicos mais abstratos que a gente vinha trabalhando, né? A gente estava trabalhando com conjuntos, relações e funções de uma maneira bem geral, bem genérica, né? A gente estava envolvido ah, com representações bem abstratas e essa parte mais abstrata, vamos dizer assim, do curso, ela terminou, né? Aquele conteúdo de tipos de função era o último conteúdo mais genérico do curso. A gente ainda vai ver funções, mas a gente vai ver tipos específicos de função. Eu vou lembrar com vocês funções lineares, funções de segundo grau, né, e funções exponenciais, e a gente vai ver um pouco também de logaritmo. Então, aquela parte mais genérica do curso, vamos dizer assim, ela terminou. A gente agora vai trabalhar com coisas bem mais específicas, com coisas bem mais concretas, tá? Eu até comentei com vocês na nossa aula de revisão, imagino que as notas de vocês nessa última parte, né, elas vão ser bem melhores, porque está mais próximo do que vocês estavam acostumados, né, durante o ensino fundamental e médio, né? Eu vou revisar com vocês alguns conceitos de números, de visibilidade, e a gente vai fazer uma rápida revisão de contagem e a gente vai trabalhar com funções, né? Funções realmente específicas, funções lineares, quadradas e assim por diante. Uh, Antes da gente voltar para o tópico de funções, eu quero apresentar algumas notações que a gente vai utilizar. Uh, Essas notações, né? A gente vai ver as duas hoje, que são somatórios e produtórios, são coisas que aparecem costumeiramente, né, em problemas de computação. E é importante a gente ter algumas noções de alguns princípios dessas coisas, de algumas propriedades bem simples. Vocês vão reparar também que essas aulas vão ser bem mais curtas, especialmente as três próximas aulas, que são lembranças, vamos dizer assim, de coisas que vocês já viram. Essa talvez seja um tópico um pouco mais novo, mas é bem simples, e as outras duas, que são números primos e divisibilidade, vão ser bem lembranças de algumas coisas que vocês viram no fundamental, então a gente não vai tomar tanto tempo assim, né? As aulas de função não, essas vocês vão ver que vão ser um pouco mais longas. Eu vou tentar apresentar, especialmente função e contagem, uma coisa que vocês já conhecem, mas com um prisma um pouco diferente, né? Com uma tomada um pouco diferente. Mas vamos lá. Vamos começar com essa nossa notação de somatório, né? Que é o que eu quero apresentar para vocês na aula de hoje. O que é isso, né? Muitas vezes, especialmente na lista de indução, eu tive que escrever, inclusive até escrevi errado na prova, uma soma desse jeito que aparece à direita do sinal de igualdade, né? Eu tive que escrever 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5, blá blá blá, até N. Depois de 1 mais 3 mais 5 mais 7, blá blá blá, até N, até 2N mais 1, e assim por diante, né? Esse tipo de notação é confuso, né? Porque você não sabe exatamente como é feito o passo, você não tem exatamente ideia de como é construída a sequência, e nem você sabe muito bem até onde. Bem, se você colocar o último termo, você sabe até onde ela vai, mas essa notação ela costuma ser complicada, assim, costuma ser confusa, e é ruim de escrever, né? Veja, eu tenho que ficar escrevendo uns 3, 4 termos para você entender a regra de formação, e eu tenho que colocar sempre o último para você entender que vai até ali, né? É ruim ficar escrevendo isso o tempo todo, né? Seria muito bom se eu tivesse uma anotação que resumisse, que fizesse um resumo, né, dessa expressão. Ou seja, é uma nota, eu gostaria de ter, eu quero ter uma anotação que me permita escrever essa soma, mas de um jeito mais conciso. Essa anotação é justamente o somatório.
O somatório é representado por essa letra que vocês estão vendo aí, isso é uma letra grega, é o sigma maiúsculo. E o somatório embaixo, né, tem a indicação de qual é a variável de interação, e essa variável é a mesma variável que vocês têm lá em programação, é só alguma coisa que vai mudar de valor, é só alguma coisa que vai receber valores diferentes. E aí eu tenho a indicação de qual é o primeiro valor que ela recebe, no caso A, e qual é o último valor que ela recebe, no caso B. E esses valores são sempre sequenciais, ou seja, se o seu limite inferior é 1, né, e o seu limite superior é 3, isso quer dizer que você vai fazer o 1, o 2 e o 3. Se o A, que é o seu limite inferior, for 5 e o seu limite superior for 10, isso quer dizer que você vai fazer o 5, o 6, o 7, o 8, o 9 e o 10. O A e o B estão incluídos, né? Então, essa minha notação, esse meu sigma maiúsculo, e embaixo eu estou colocando quem é a variável de interação, que é o I, né? Eu estou dizendo que ele começa no valor A, através desse igual a A, e eu estou dizendo que ele vai até o valor B, né? E aí, como é que você representa o somatório, né? O somatório, na verdade, ele está aplicado a uma função. Aí eu coloquei um f de I, né? E aí você vai fazer o f de A mais o f de A mais 1, mais o f de A mais 2, mais o f de A mais 3, até o f de B, sempre incrementando de 1 em 1. Veja que isso deixa a nossa notação mais concisa e deixa ela mais clara, né? Eu agora sei que o incremento é sempre de 1 em 1. O que eu posso mudar, o que eu posso modificar é como é que é essa função f, né? E essa função f é só uma expressão. Por exemplo, nesse meu exemplo aqui, esse meu somatório de i variando de 1 até 5, de i mais 2, né? Quem é a minha função f de i? É o i mais 2. Quem é o... Bem, o i é a minha variável de interação. Quem é o meu limite inferior, né? O meu limite A é 1. Quem é meu limite superior, meu limite B, é o 5. Isso quer dizer que eu vou substituir os números de 1 até 5, ou seja, 1, 2, 3, 4 e 5, na minha função que vem depois do somatório. Que função é essa? É o I mais 2. Essa é a minha f de I, né? Então, vamos lá. Como é que eu faço essa substituição, né? Eu vou pegar, do mesmo jeito que a minha fórmula lá em cima está indicando, eu vou começar fazendo o f de A, ou seja, o f do menor valor. O que é o f do menor valor? É só substituir o I por 1. Então, I mais 2 vira 1 mais 2. Depois eu vou fazer o f de A mais 1, ou seja, o meu próximo elemento. Quem é o A mais 1? É 2, né? Porque o meu A é 1. Então, agora eu vou fazer 2 mais 2, porque eu estou fazendo 2 mais 2, que é exatamente o meu f de I, né? Agora eu vou substituir I por 3, depois substituir por 4 e I por 5. Vou conseguir I mais 2, desculpa, 3 mais 2, 4 mais 2 e 5 mais 2. Resolvendo essa conta, eu tenho 3 mais 4 mais 5 mais 6 mais 7, o que me dá 25. Um outro exemplo. Nesse meu somatório, quem é o f de I? Bem, o f de I é 2 vezes I. É tudo que está acompanhando o meu sigma, tudo que está acompanhando o meu somatório. Quem é o início, meu limite inferior? É 1. Quem é meu limite superior? Né? Até onde meu somatório vai? Quem é meu B? É 3. E a minha variável de iteração é o I. Como é que eu calculo esse somatório? Novamente, eu substituo todos os valores do meu limite inferior até meu limite superior. Ou seja, eu vou ter que substituir os valores 1, 2 e 3 na minha função representada pela expressão que acompanha o meu somatório sigma. Que expressão é essa que eu estou acompanhando o somatório? É 2i. Então, eu vou fazer 2 vezes 1, 2 vezes 2 e 2 vezes 3. Todos esses caras são sempre somados, é sempre uma soma. Por isso que o nome somatório. Resolvendo essa expressão,
eu tenho 2 mais 4 mais 6 igual a 12. Isso quer dizer que esse somatório é igual a 12, assim como o somatório anterior era igual a 25. Como o somatório representa um conjunto de somas, ele goza das mesmas propriedades que a soma. Então, você consegue calcular alguns somatórios um pouco mais rápido, né? Simplesmente usando algumas propriedades da soma, né? A primeira propriedade é o seguinte: se a sua função, né, o f de i que está aqui, se ela não depender do i, né, se ela for um valor fixo, né, por exemplo, 3 ou 4, o seu somatório, na verdade, é o produto desse valor fixo pela quantidade de termos. E quantos termos você tem no somatório? Bem, como eu vou de A até B, eu tenho B menos A mais 1, né? Porque o A está incluído. Então, por exemplo, um somatório como esse que está na tela, né? É um somatório de I variando de 1 até 5, de 2. Veja, o somatório não depende de I. A expressão que vem depois do somatório não depende do I, né? O I só serve como uma contagem, né? Para contar a quantidade de termos. Quantos termos esse somatório tem? 5, né? Tem o I1, o I2, o I3, o I4 e o I5. Né? Eu poderia, então, escrever 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2. Né? Como isso é uma soma de elementos do mesmo, uma soma de elementos iguais, né? Eu sei que o resultado é exatamente o meu elemento vezes a quantidade. Qual é a quantidade? 5. Como é que eu calculo isso? É o limite superior menos o limite inferior mais 1. Então, esse somatório é 2 vezes, porque 2 é o elemento que se repete, né? É o elemento que está dentro do meu somatório, vezes a quantidade de termos, que é 5. 2 vezes 5, 10. Uma outra propriedade, também vinda das propriedades da soma, é que se você tem um valor qualquer que está multiplicando a sua função de i, né? Que está multiplicando alguma coisa que depende do i, é a mesma coisa você fazer o somatório primeiro e depois multiplicar. Né? Esses dois somatórios que você está vendo aí na tela, onde eu primeiro multiplico todos os meus termos, né? Pelo fator independente, por esse k, que é um número qualquer, é igual a eu colocar o k em evidência e fazer o somatório somente da função de i. E é exatamente isso, exatamente a possibilidade de colocar o k em evidência, né, que me permite fazer essa transformação. Lembra? Esse somatório é só uma soma. É como se eu estivesse te dizendo, olha, você tem que somar 2, 4, 6, 8 e 10. Você podia somar todos eles assim, ou podia ver que todos eles têm um fator de 2 e colocar 2 em evidência, né? E aí você bastaria somar 1 mais 2 mais 3 mais 4, né? Que é exatamente o meu exemplo. Veja, a minha função f de i, você pode entender que ela é só o i, né? Ela é alguma coisa que depende do i. Então, eu posso assumir que esse 2 que está aqui do lado de fora, como ele não depende do i, ele é um valor fixo. Então, eu posso tirar esse valor fixo para fora, colocando ele em evidência. E aí, em vez de ter que somar 2, 4, 6 e 8, eu agora só preciso somar 1, 2, 3 e 4, que eu sei que é 10, e eu sei que o somatório vale 20. A minha última propriedade, talvez seja até bem óbvia, se você tem um somatório com duas partes que dependem de i, né? Se você tem um somatório de uma soma, você pode dividir esse somatório em duas partes. Né? E isso parece bem intuitivo, né? Porque imagina, bem, como você está somando vários e várias repetições, você podia primeiro somar toda uma parte e depois somar toda a outra, né? Essa daqui é justamente a propriedade associativa da soma, né? Vista de uma maneira um pouco mais geral, mas isso é realmente só a propriedade associativa da soma.
Por exemplo, se eu pegasse I mais 2, né? Eu vou pegar o somatório de 1 até 5 de I mais 2. Né? Usando essa última propriedade, eu posso separar esse somatório em dois, né? O somatório de I de 1 até 5 e depois o somatório de 2 de 1 até 5. Né? Esses somatórios são iguais, né? São idênticos. As expressões que eu vou obter com esses dois somatórios são exatamente as mesmas. A diferença é que eu já tinha resolvido esse somatório de 1 até 5 de 2, né? Eu sei que ele vale 10, e eu sei que ele vale 10 por causa da primeira propriedade de somatório que a gente viu, né? Como eu estou somando um termo que não contém i, né? Um termo que não contém a sua variável de interação, que é só um número, eu sei que o valor desse somatório, bem, é o próprio número vezes a quantidade de termos dessa soma. 2 vezes 5, 10. E agora eu só preciso fazer o primeiro somatório, que é o somatório dos números de 1 a 5. Isso vai me dar 15, e eu sei que esse somatório todo dá 25. Né? Todas essas propriedades, elas são oriundas, de novo, das propriedades básicas da soma, né? A soma é comutativa e associativa. Então, a minha última expressão, no fundo, é a propriedade associativa da soma, e a minha segunda expressão é a propriedade comutativa da soma. Mas somatório vocês já devem ter visto alguma vez na vida de vocês. Um cara que não costuma aparecer tanto, mas que a gente é bom também saber o que ele faz, é o produtório. Né? O que é o produtório? O produtório é a mesma coisa do somatório, a diferença é que, em vez de fazer uma soma, eu estou fazendo um produto. Né? Então, do mesmo jeito que o meu somatório ele fazia uma soma de todos os elementos, de todas as aplicações da minha variável de interação na minha função, o produtório faz a mesma coisa, mas com um produto. Ele faz um produto de todas as aplicações possíveis dos meus limites, dentro dos meus limites, na minha função, da qual estou fazendo o produto. Do mesmo jeito, o produtório é representado por uma letra grega. Ele é representado por um π maiúsculo. Né? Eu também tenho as minhas variáveis, a minha variável de interação, e eu tenho os meus limites superior e inferior, o limite A, limite inferior, o limite B, limite superior, e eu vou fazer o produto de todo mundo saindo de A até B, ou seja, A mais 1, A mais 2, exatamente da mesma maneira que eu fazia com o somatório. Então, por exemplo, se eu disser para você que eu quero o produtório de I mais 2 variando de 1 até 5, né? Eu vou substituir o meu I por 1, por 2, por 3, por 4 e por 5, que são os limites. Lembra, é sempre de 1 em 1, então eu vou 1, 2, 3, 4 e 5. E eu vou substituir na expressão que acompanha o meu produto, nesse caso, I mais 2. Então, substituindo o I por 1, eu tenho 1 mais 2, substituindo por 2, 2 mais 2, por 3, 3 mais 2, por 4, 4 mais 2, por 5, 5 mais 2. Lembra, em vez da soma, agora é o produto. Então, o meu primeiro parêntese dá 3, o segundo 4, 5, 6 e 7. Mas em vez de somar esses valores, como eu fazia com o somatório, eu vou multiplicá-los. E agora, fazendo 3 vezes 4 vezes 5 vezes 7, eu tenho 2.520. Se eu tivesse esse outro produtório, né, de 2i variando de 1 até 3, lembra? Se ele varia de 1 até 3, o limite inferior é 1, o meu A é 1, e o meu B é 3, ou seja, o meu limite superior é 3, eu tenho que fazer 1, 2 e 3. Eu tenho que substituir 1, 2 e 3 na expressão que acompanha o meu produtório. No caso, essa expressão é 2 vezes I. Então, eu vou substituir por 1, 2 vezes 1, por 2, 2 vezes 2, e por 3, 2 vezes 3. Resolvendo cada um dos parênteses, eu tenho 2, 4 e 6. Lembrando que agora eu tenho que multiplicá-los, eu tenho que fazer o produto, não é mais a soma. Então, 2 vezes 4 vezes 6, 48. Assim como o somatório tinha algumas propriedades que eram oriundas da soma, o produtório tem algumas propriedades que são oriundas da multiplicação ou das características
da multiplicação. A primeira delas é que, do mesmo jeito da soma, a gente consegue resolver produtórios que não dependem do i de um jeito um pouco mais rápido. Tá? Então, se eu te pedir o produto, né, o produtório de k, onde k é um número qualquer, variando de 1 até, sei lá, até n, ou variando de a até b, você iria repetir esse k, a quantidade de termos que aparece no somatório. A gente já viu que essa quantidade de termos é o limite superior menos o limite inferior mais 1, ou seja, b menos a mais 1, e você iria multiplicar todos eles. Mas veja, o que significa você repetir esse termo? A quantidade de vezes que ele aparece no somatório e multiplicar ele. É você elevar esse termo a essa quantidade, né? Porque lembra, multiplicação de potência de mesma base, repete a base, se soma-se os expoentes. Quando você tem vários Ks, é porque todos eles são iguais, são a mesma base, e o expoente é 1. Então, eu iria somar todos os expoentes, eu iria somar esse 1 que aparece para cada K. Cada um desses caras iria me dar exatamente a quantidade, depois de somar cada um desses uns, iria me dar exatamente a quantidade de elementos que aparecem no meu produtório. Por exemplo, o produtório que a gente viu, um produtório que a gente pode resolver dessa maneira. Se eu tiver o produtório de 2 variando de 1 até 5, ele não depende do i, não tem nenhuma expressão de i, e o 2 é realmente um número, então eu posso usar essa propriedade para descobrir que esse produtório, na verdade, é 2 elevado a 5 menos 1 mais 1, porque o meu b vale 5 e o meu a vale 1. São a quantidade de termos que eu tenho, logo 2 elevado a 5 é igual a 32. E a minha segunda propriedade é basicamente a mesma propriedade que eu tinha para o somatório, só que agora é um produto, porque eu estou trabalhando com um produtório, né? Mas é a mesma propriedade associativa, né, dos produtos. Tanto faz você multiplicar 2 vezes 3 vezes 4, como multiplicar 4 vezes 3 vezes 2, o resultado vai ser o mesmo. Então, tanto faz você fazer o produtório, né, de uma função de i vezes outra função de i, como você fazer primeiro o primeiro produtório, depois o segundo, depois multiplicar esses dois. Né? Uma aplicação disso, você consegue resolver o produtório 2 vezes i, variando de 1 até 4, de uma maneira um pouco mais rápida. Veja que você pode dividir esse produtório em duas partes. A primeira parte é o produtório de 2, variando de 1 até 4. A segunda parte é exatamente o produtório de i variando de 1 até 4. A primeira parte, pela primeira propriedade do produtório, você já sabe quanto é. É 2 elevado a 4 mais 1 menos 1, porque são os limites superior e inferior, respectivamente. E o meu outro produtório é o produtório de i variando de 1 até 4. Como a gente já viu pela definição do produtório, isso significa que eu vou trocar do meu limite inferior ao meu limite superior na minha expressão de i, que no caso aqui é apenas i mesmo. Então, eu vou fazer 1 vezes 2 vezes 3 vezes 4. Isso, pela propriedade anterior, basta então que eu multiplique 2 elevado a 4, que dá 16, vezes esse meu produto. Esse meu produto dá 24, e 16 vezes 24, 384. Esse tipo de notação é uma notação que, como eu disse, costumeiramente aparece. O somatório aparece bem mais do que o produtório, mas ainda aparece de vez em quando algumas notações de produtório. E eu acho que deixa muito mais claro essas expressões de soma. Né? Eu vou pedir que vocês exercitem um pouco essa questão de somatórios e produtórios. Tem uma lista no Siga, vai aparecer uma lista no Siga com algumas questões disso, e eu gostaria que vocês tentassem exercitar um pouco isso. Como eu disse, essas aulas vão ser um pouco mais curtas, especialmente essa e as duas próximas, porque essa foi um tema mais ou menos novo, mas não é tão complicado assim, e as outras duas
vão ser temas que vocês já viram, então não devem ser tão longas assim, certo? Então, por hoje é só, pessoal. Vejo vocês na próxima aula.